começa com uma ideia e o livro toma, os personagens, né, eles tomam uma forma própria. Uhum. Como que foi esse processo de escrita? Porque, assim, no caso da Maíra, né, buscou uma leitura, né, a Angelina também, ela trabalhou o livro, mas, enfim, eram contos, e o Leonardo já tinha, enfim, algum traquejo, né, ou seja, um trabalho bem grande, né, no sentido de já ter construído vários textos. E aí eu queria saber de você como é que foi esse processo para escrever um livro, né, enfim, bem grande e com uma história, né, tão envolvente. Queria saber se você buscou algum tipo de estudo, enfim. Na Você verdade... poderia falar sobre isso? Isso. Na verdade, eu acabei optando por escrever sobre aquilo que eu conhecia, né? Na verdade, o objetivo do livro era também mostrar um pouco dessa questão dos sintomas. O livro ele versa muito sobre a depressão em si, mas eu fiquei pensando também em mostrar o dia a dia do trabalho de psicoterapia. Sim. Então, foi mais dentro de um conhecimento que eu já tinha na prática, né? E eu não sei te dizer assim com relação à pesquisa, eu acabei não fazendo muita pesquisa, porque eu acabei falando muito do que acontecia do dia a dia, né? Mas foi complicado porque eu nunca tinha escrito, né? Então, a forma como se monta uma história, se monta... Pois essa questão, né? A tessitura do texto, como é que foi esse trabalho, né? Quantas vezes você teve que reescrever? Eu fico imaginando fazer a reescritura do livro, né? Muitas vezes, porque na verdade a gente não tem ideia de como fazer, então a gente vai tentando, né? E eu reescrevi inúmeras vezes. E aí tinha uma sensação que ficava, que ainda tinha muita coisa, tinha que enxugar um pouco mais. Foi uma tentativa e erro, na verdade, assim. Foi bem... E você chamou alguém para fazer uma leitura para você? Não chamei. Nossa! Não chamei. Tanto que o tempo que eu levei bastante tempo, né? Eu comecei no final de 2016, eu levei uns 3 anos para conseguir concluir todo o livro, né? Então, foi um trabalho, assim, árduo para o amadorismo que eu tinha na época, né? Com relação à escrita. E ainda tenho, né? Até hoje. Não, é tudo uma construção, claro que, assim, aos poucos, você tem agora uma experiência, né? Mas a experiência do segundo livro, dos próximos conteúdos escritos que você tiver, eles sempre são desafiadores, né? Porque o que se escrever depois do primeiro livro escrito também é uma questão. Então, você tem que ter ideias, ter criatividade, construção de personagem, construção dos cenários, né? Buscar, assim, um conteúdo, aquelas várias... camadas, né, de compreensão do texto. Então, assim, isso tudo é bastante trabalhoso, bastante difícil. É o trabalho do escritor e é o que faz com que as pessoas hoje, por exemplo, que estão trancadas em casa, queiram ler livros, né? Então, a gente está vendo, apesar das livrarias estarem fechadas, as notícias são de que teve um aumento de busca por conteúdos escritos, né? Na faixa de 35% na Europa. E aqui no Brasil, assim, também está acontecendo isso. A gente vê isso pelo movimento de compra, enfim, na loja virtual e, às vezes, os pedidos da Amazon, porque, como as pessoas estão em casa, muita coisa se ressignificou, né? Então, você que precisava antes de uma bolsa, de uma roupa, de um sapato novo, hoje você precisa de uma coisa para se ocupar dentro da casa, seja na parte, né, da culinária, seja na parte da limpeza da casa, ou da decoração, ou mesmo, né, nesse intuito de se envolver com uma atividade cultural, né? Então, assim, eu queria saber agora de vocês também, vou perguntar a vocês todos, o que vocês têm de projeto, né, primeiro para o Diego, que já está aqui comigo, e depois eu vou perguntar para os outros também outras coisas com relação ao projeto para o futuro. Diego, o que você está fazendo, o que você está construindo para 2021? Sim. Na verdade, o meu projeto com relação ao livro é dar uma continuação. Eu tenho algumas ideias, inclusive para mais
dois livros dentro da mesma história, assim. Então, em razão do retorno que eu acabei tendo de alguns leitores, assim, e muitos me retratavam, pô, mas por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? E como é que vai ficar o restante dos personagens? Enfim, com uma sensação de que a história poderia dar seguimento. Então, a minha ideia, e eu já tenho uma ideia, assim, para essa continuação, seria ainda mais 2 livros dentro dessa primeira história, que eu acho que facilitaria um pouco também para que eu conseguisse escrever, assim. Sim, assim, seria uma Garota do Viaduto 2 e 3, então, né? Isso mesmo. Nossa, sensacional. Muito bom. E aí você já tá escrevendo eles ou não? Eu comecei esse segundo muito timidamente, mas eu já comecei. E é diferente do primeiro, porque o primeiro eu não tinha a história pronta. Eu comecei a escrever no escuro, assim. E esse segundo e o terceiro eu já tenho pelo menos uma construção de, do rumo que o livro vai tomar, assim, da direção. Então eu acho que isso talvez facilite um pouco. Ah, mas a hora de sentar e escrever sempre a história puxa a gente, né? Às vezes. E aí, às vezes, assim, eu, antes de eu ter a editora, eu cheguei até a escrever algumas coisas e tal, e realmente, às vezes, você está construindo uma coisa e aquilo que você pensou que você ia fazer sai completamente diferente, né? Exatamente. Porque a história puxa, né, a gente, às vezes. Os personagens, eles tomam vida própria. Pois é. Então, e Angelina, você já está construindo outras histórias? Então, eu tô com umas ideias ainda eu quero escrever realmente um romance completo, né, que da outra vez foi contos, né, então tenho esse sonho de escrever um romance, então eu ainda tô tentando construir eu já tenho umas ideias, mas estou construindo os personagens, estão na minha cabeça ainda, mas eu vou botar no papel ainda esse ano, com certeza. E como você acha que foi assim, a repercussão do seu trabalho como mulher, como, enfim, designer? Como foi essa progressão para o mundo literário? Você sentiu assim algum retorno bacana de leitores, de colegas de trabalho? Como é que foi? Eu acho que sim, eu tive um bom retorno, eu tenho percebido que o pessoal tem gostado bastante, eu não... Porque, assim, era uma coisa que eu não tinha o costume de mostrar para as pessoas, entendeu? Então, as pessoas, no momento, ficam surpresas, mas aí acabam lendo, aí gostando. Alguns leram só um conto até agora e já estão gostando, querem ler o resto. Então, eu acho que a repercussão foi muito boa. Ai, que bacana. E aí, então, você está querendo fazer um romance, né? Montar um romance a partir de agora. Sim, eu estou querendo ainda, estou pensando, porque assim, é uma coisa que ainda está muito na minha cabeça, mas eu quero também com uma personagem mulher. Eu tenho vontade disso, dela passar por poucas boas, tem aquela, a gente brinca, né, que é a jornada do herói. Sim. Então, é como você falou, né, a história puxa a gente, né, os personagens ganham vida. Então, por exemplo, não consigo escrever no papel a minha ideia, eu vou escrevendo já e aquilo vai construindo, depois eu volto, aí conserto e enfim. Vamos ver o que vai sair daí. Verdade. E Maíra, você está já escrevendo alguma coisa? Pensa em continuar assim trabalhando no blog e, de repente, paralelamente, fazer uma compilação das crônicas do blog ou, de repente, construir uma nova narrativa? Não, eu continuo com o blog. Enfim, é muito bom. Eu gosto porque é um contato assim meio diário com o leitor, né? Então é uma coisa que me dá muito prazer. Mas o Diego falou, foi muito engraçado, porque aconteceu isso comigo também. Muita gente, depois que leu, falou assim: quando vem o próximo? Quando vem a continuação? E o que vai acontecer com as meninas e tal? E quando eu terminei de escrever os bordados, eu não pensei assim numa continuação para ele. Não era como se fosse um Sex and the City, né? Porque sempre tem umas novidades com aquelas 4, né? Exatamente. Mas assim, foi uma quantidade de gente que falou: nossa, não, você tem que escrever mais um, você tem que escrever mais um. Mas, então eu acho que em algum momento eu vou voltar para ele também. Mas eu estou escrevendo um outro romance agora, enfim, que é uma história, na verdade, que eu já tenho há muito tempo na minha cabeça, enfim, flashes dela, eu já tinha alguns textos sobre esses personagens, e, na verdade, até diante dos bordados, então eu precisava escrever essa história agora. Então eu estou nela,
Mas, enfim, tá na metade ainda falta. Existe essa coisa dos personagens fortes, né? Que às vezes eles dominam o próprio criador do personagem. Então, eu estava no outro dia pensando sobre isso, porque às vezes a gente assiste umas séries, e aí quando a série termina, você fica assim, meio sem, né, sem pai nem mãe. Você fala, gente, como assim acabou a série? O que eu vou ver agora naquele período que eu estava sempre vendo aquela mesma série? E são séries assim que demoram 10 anos. Como no caso esse The Office, ou no caso daquele personagem do Charlie Sheen também, que, poxa, aquilo foi uma coisa que o personagem era tão forte que ele consegue carregar 10 anos, né, de temporadas e temporadas, e o assunto nunca esgota, né? A figura dele, ela prepondera tanto e seduz tanto que ela continua. E isso também aconteceu com o Arthur Conan Doyle, né, que criou a história de detetive, e aí depois ele não conseguia se livrar do personagem que ele criou. Então, assim, do Sherlock, né? Já a ponto dele matar o Sherlock num dos livros. Eu acho que, na verdade, essa foi a primeira experiência de série, né? Acho que a Agatha Christie num outro sentido, porque eram sempre histórias diferentes, mas no caso do Arthur Conan Doyle, foi exatamente a experiência da série em que o personagem, ele tomou as rédeas totalmente, né? Do público, e aí ele escravizou praticamente o autor. Então a gente tem essa questão, hoje em dia a gente vê bastante isso, a questão da série ser uma série extremamente apaixonante, com um personagem que às vezes não veio da área do cinema, né? Existem algumas séries que você vê, por exemplo, a série do Viking, ela traz um personagem sensacional, que é um personagem mítico da história da Noruega, né, e dos países nórdicos, que é a figura do Ragnar, que é considerado... Eles não sabem exatamente se ele existiu, se ele não existiu. Enfim, eu adoro as histórias nórdicas. E aí, nisso, esse Ragnar colocaram um ator, né, para representar o Ragnar, e aí, assim, a história, ela sobrevive muito bem com ele. Depois que ele morre, você perde até a vontade de continuar assistindo a série, porque o personagem, ele domina, né, não só pela força da história em si, como às vezes até da execução do próprio ator, né? Então, assim, é isso que eu acho que às vezes acontece num livro que funciona muito bem. Você criou, por exemplo, Bordados Imperfeitos, e aí você cria essas 4 personagens. Quando a gente termina o livro, você está querendo saber o que mais essas personagens vão continuar falando, enfim. E aí você, na verdade, se às vezes não dá vazão a essa continuidade, aí você começar do zero uma outra narrativa é sempre um desafio, né? Porque você já conquistou um público, você já criou um personagem, então é só você ficar tendo novas histórias com aquelas mesmas pessoas, né? É verdade. Em série isso é muito comum, né? A gente vê, por exemplo, essas séries que estão na moda, Falda, né? É uma coisa assim também, porque você vê que depois que a trama acaba, agora tem uma terceira temporada que não tem nada a ver com a trama inicial, né? Mas os personagens são tão fortes e a dinâmica do roteiro é tão forte que é só você seguir aquilo, né? Enfim, Homeland também foi assim. A gente tem vários exemplos, né? Uhum. Na verdade, eu quero voltar para elas. Enfim, eu queria dar uma respirada, porque é intenso também, né? Enfim, as 4 e tal. Mas eu tô com saudades também. Eu vou voltar para elas em algum momento. Não, e outra, né? Porque assim, eu acho que já quando um autor apresenta, né, o personagem, existem alguns autores que gostam de fazer muitas tentativas. Mas o interessante é que, às vezes, você dá continuidade a uma história que já começou, pode funcionar. Só que é aquela coisa, né? Na parte editorial, isso complica um pouco. Porque quando você tem uma história, por exemplo, que tem vários volumes, né, como se fosse uma série, geralmente uma editora maior não pega aquela série no meio do caminho. Ela só pega quando vai o pacote todo junto, né? Como se fosse... Que nem como o caso do Harry Potter. Ela já pega aquilo já tudo junto e já começa a trabalhar aquilo como um bloco, né? No mercado. Então, essa questão também de você explorar um personagem, às vezes, editorialmente, é bom
com relação à parte de divulgação e marketing, mas é ruim na parte editorial porque você às vezes tem que vender aquele pacote completo para uma editora. Leonardo tem alguma experiência sobre isso, Leonardo? Quando você tem assim 7 livros, como é que foi? Olha, inclusive uma coisa interessante, quando o Júlio Silveira, quando ele leu o Grande Mar, ele, Leonardo, você tem 3 romances aqui. Aí eu até brinquei, eu falei, mas é mesmo, na verdade eu posso escrever um romance sobre a Lúcia no século XVIII, sobre a Joaquina no século XIX e sobre a Isabel no século XX. Daria 3, eu acho que tem 4 romances, que tem um protagonista também masculino, que ele vive justamente nos anos de chumbo, também daria um outro romance. Só que eu não estou me aventurando ainda por esse caminho, não. Antes eu queria dizer uma coisinha, até para o Diego aí. Olha, leitura crítica, betagem, né, Paula? Betagem, é muito importante, é muito bacana isso. Por exemplo, nesse meu próximo romance, eu sempre entrego para alguém ler. Eu tenho amigos que inclusive trabalham com isso. Aí eu entreguei para o Ricardo Ramos Filho e entreguei para o Thiago Ferro. Então, é sempre bacana você ver a opinião de pessoas que estão ligadas a isso, né, à literatura. No Grande Mar Oceano, eu entreguei para um amigo meu, João Matos, do Rio de Janeiro, e também para o Thiago Ferro e para o Ronaldo Cagiano, um escritor amigo meu que mora em Lisboa. Isso é importantíssimo, porque, assim, o nosso olhar, ele fica viciado na leitura. Não é nem uma revisão, não é revisão gramatical, ortográfica, não. É uma leitura crítica, como acho que, não sei se foi a Angelina ou a Maíra que falaram aí. E isso é importantíssimo, porque é uma outra visão, vai nos ajudar bastante. De repente, a pessoa tem uma sacada que a gente não tinha visto antes, e ela pode sugerir. É o que fazia muitos editores, o próprio José Olímpio, acho que fazia isso, editores antigos, tinham essa mania boa de ler os textos, os romances, e fazer essa leitura crítica, com opinião, corta aqui, faz assim, não sei o quê. E o escritor tem que ser humilde também. A gente não é dono de tudo. Às vezes a pessoa tem uma ideia bacana, isso não quer dizer que você deixou de ser autor, né? Pelo contrário, você enriqueceu o seu trabalho a partir de uma visão crítica de outro. Eu acho isso bacana, não é? Uma outra coisa sobre vocês estavam falando sobre série, fica viciado, eu vou dar um spoiler, que na verdade não é um spoiler, porque meu romance, ele cobre 2 séculos e meio de história, então é lógico que meus personagens vão morrer. Mas 2 pessoas que leram esse livro, um deles foi o próprio Júlio, e o outro foi o Thiago Ferro, quando estava lendo, falaram, Leonardo, estou no final do livro, mas dá uma tristeza que os personagens vão morrendo. E eu me senti assim também, porque assim, o livro, o Grande Mar Oceano, ele não tem uma narrativa linear. Então, ele começa em Lisboa em 1770, pula para o Rio para 1950, volta para Lisboa, enfim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu deixei para o final do texto, fisicamente falando, o desenlace de todos os personagens. Então, eles vão morrendo, todos, ali pertinho, e eu me envolvi emocionalmente com eles. Dá uma tristeza de vê-los morrer. O Thiago Ferro lá está muito triste, eles estão morrendo tudo. Mas isso faz parte. Eu queria dar só uma coisinha, Paula. Eu estou recebendo mensagem aqui de algumas pessoas que eu convidei, dizem que não estão conseguindo entrar no chat. Eu não sei. Eu acho que a gente já resolveu. Estava vinculado lá no meu celular e aí estão autorizando lá pelo meu celular. Porque a gente estava chegando pelo meu computador aqui, eu estava autorizando. Só que a gente criou o celular para também controlar assim, essa conversa. E aí, só que acontece que aí o Meet jogou para lá as autorizações. Ixi, Maria. Mas já correu, já acho que já deu. Paula, deixa eu só falar uma coisa, só finalizar aqui. Você falou de projetos futuros, um deles é um livro de poemas, meu segundo livro de poemas. Ah, que legal! Tá prontinho, já fiz leitura crítica com alguns colegas, já tem até uma apresentação de um poeta, grande poeta amigo meu, Alberto Bresciani, e um romance que também está pronto, já revisto, esse é um romance policial, Pretextos para Matar Júlias, que não é um romance novo, eu escrevi esse romance já tem mais de 10 anos. Aí eu peguei, trouxe, fiz uma leitura dele, está prontinho. Então, isso vamos ver depois, tudo agora é depois da pandemia, né? Não, assim, eu acho que eu tenho tentado, foi uma coisa que eu fiz durante esse período, que foi começar a ter algumas atividades de vídeo, né, esse formato de conferência, porque, assim, a gente fica em casa e fica, assim, com essa sensação de impotência. E eu acho que a internet, ela dá uma liberdade para você não
não sucumbir a essa sensação de impotência. O que eu posso fazer estando em casa? E aí eu comecei assim, eu estou trabalhando, às vezes, eu acho que mais até de quando eu estava com a editora, né? E tendo que me deslocar, tendo que ir para lá, para cá. Então, assim, e almoça na rua e tudo mais. E agora, assim, está bastante concentrado o trabalho. E é um trabalho, assim, que eu reparo que está mais dentro do meu espaço de domínio. Então, por exemplo, a gente fez o Café das Mulheres há pouco tempo atrás, eu e a Raquel, a gente teve uma boa repercussão, acho que foram uma base de 250 pessoas que acompanharam as 5 edições, né, do Café com Mulheres, foram 5 dias às 10 da manhã, de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã, às 10, acho que é meio-dia. E aí, assim, correu tudo bem. A gente agora está organizando também o Esquenta Primavera, que era um evento da Libre que acontecia antes da Primavera dos Livros, né, a Primavera Literária. Só que aí a gente transferiu ele para uma plataforma totalmente online também. Já estamos conseguindo alguns patrocínios e parcerias. Então, ou seja, eu acho que tem muito o que se fazer, mesmo estando em casa, mesmo com a limitação de não sair, né? É possível coordenar bastante coisa. E aí, assim, eu vi o que a editora poderia fazer em termos de tentar digitalizar o máximo possível, fazer o cadastramento, assim, a gente está integrando. Antigamente eu tinha a integração de todos os livros com o mercado editorial. mercadoeditorial.org, que era um lugar onde colocava todos os metadados dos livros da editora e mandava para as distribuidoras e livrarias. Agora a gente vai integrar com uma outra integradora de informações. Então, assim, a gente está fazendo algumas melhorias, seria assim, um back-end da editora, né? Uma coisa que os autores às vezes não veem, mas que dão um resultado melhor na ponta, né? Na parte da venda, na parte da distribuição. Sim. Então, assim, são trabalhos que são necessários, olhar todo o catálogo, ajeitar todas as informações das plataformas, identificar qual livro não está disponível, muito embora eu tenha em estoque. Então, assim, todo passar esse pente fino a gente está fazendo, é um trabalho bastante grande, e eu também tenho projetos pessoais, quer dizer, não são só os projetos da editora e os projetos dos autores, também tem projetos da Paula. E aí, assim, colocar tudo isso junto é uma loucura, porque, né, dá vontade de que o dia não termine nunca. E, enfim, e a gente também precisa, às vezes, cansa um pouco, porque fica sentado muitas horas, né, no dia. Então, tem que também, às vezes, dar uma circulada, fazer alguma coisa na cozinha para poder ficar em pé, mudar, né, de posição. Então, assim, fazendo bastante coisa e trabalhando e criando esses formatos de debate que antigamente teve uma época, eu acho que foi antes de começar aquela crise de 2016 aqui no Rio, quando o Estado do Rio de Janeiro e o município pararam de pagar os funcionários. Então, até 2015, a gente fez um trabalho legal na Blux, com reuniões de autores e debates, né, assim como nesse formato, só que presencial, lá em Botafogo. Então, a gente reunia autores e fazia debates. Na Flip, a gente também fez muito isso. Várias Flips a gente reuniu os autores. Mas, assim, agora não vai ter Flip, não está tendo Blux, não está tendo... E os autores continuam com a demanda de poder mostrar seu trabalho, poder mostrar sua biografia, né, seus livros. E eu acho, assim, que o espaço existe, né? O Google está aí, o Zoom está aí, e está todo mundo aproveitando desses espaços. Então, eu acho que interessante a gente também caminhar para atender essa demanda e para poder, assim, até os autores se conhecerem entre si, né? E os leitores terem contato com os autores que leram ou que gostariam de ler, né, e conhecer. Então, assim, você, por exemplo, é um autor que já fez vários livros, é um autor que é professor, então tem, assim, um público leitor. A Maíra tem um blog também bacana, o Diego tem um background de todos os clientes dele, né, os pacientes dele e as pessoas com quem ele interage, e que tiveram uma boa repercussão na época da altura do lançamento dele, que ia ser
20 de março, mas ele já estava vendendo desde fevereiro. Fevereiro o livro dele estava funcionando, janeiro, fevereiro o livro dele já estava em pré-venda, já estava vendendo, e a gente marcou para 20 de março, e aí realmente, né, tudo foi fechado, e o Diego teve que desmarcar tudo, né? Então, assim, a gente está fazendo o lançamento dele agora, praticamente, já colocando o livro, eu vou tirar as pré-vendas, né, porque não adianta também ficar em pré-venda o livro desde março, então a gente já vai colocar a venda comum e, de repente, tentar ativar de alguma forma os canais de venda, né, que são a Amazon, enfim, e as vendas online das livrarias, né? Também apoiar as livrarias nesse momento. Muitas livrarias estão fazendo delivery aqui no Rio, né? Mas, assim, o Rio, a Travessa está fazendo delivery aqui no Rio, mas a Blux e a Argumento estão um pouquinho patinando ainda, né? Porque elas já estavam com problemas financeiros antes e agora esse problema está se aprofundando, né? Nossa, imagino. Na editora, assim, o que eu vi nesse período foi os gráficos, né? Os gráficos, a venda de e-books aumentou, muito embora não tenha aumentado, assim, a ponto de, né, não é uma coisa, assim, enorme, mas aumentar, assim, às vezes 30% desse mês para o mês de 2019, mesmo mês de 2019, é um aumento muito relevante, assim, em termos significativo, né? Bastante importante. E aí, assim, trazer também o editor, porque vocês estavam falando assim, eu recentemente fiz um artigo e fui convidada para participar de uma revista científica com esse artigo, de uma apresentação que eu fiz, que foi em dezembro de 2018, aí sobre o mercado editorial brasileiro e tal. E aí eu publiquei esse artigo, mandei para uma revista chamada Publishers Research Quarterly, e aí o editor, você, na verdade, essa plataforma era uma plataforma de correção dos artigos. Eu mandei para um editor, tá? Então, eu mandei o meu texto para um editor da revista. Esse editor da revista que me convidou, esse é muito interessante, né? Que a experiência de edição nos Estados Unidos é completamente diferente da experiência de edição no Brasil. Porque no Brasil, geralmente, o editor ele não mete a faca no texto, assim, aleatoriamente, ou não insere texto no seu texto, né? Então, sendo que o cara inseriu texto no meu texto, sabe? Então, assim, foi uma coisa assim, na verdade, parecia como se ele fosse o meu professor corrigindo a minha monografia, ou vamos dizer assim, um coautor com quem eu estou trabalhando, porque o cara mexeu no texto, ele mexeu muito no texto, assim, ele inseriu o parágrafo do que ele sabia, ele inseriu uma coisa que ele pesquisou e botou lá no meu texto. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei um pouco assustada, nunca tinha passado por uma experiência dessa, porque na faculdade a gente tem professor orientador, né, e na pós-graduação também, mas eles, assim, só dão uma olhada, ele lê cruzando e fala, acho que você deve falar também sobre isso, sobre aquilo, mas eles não interferem no texto de uma forma ativa, né? E, então, assim, essa experiência do editor, né, norte-americano é bastante interessante, né? Eu estou querendo estudar um pouquinho sobre isso, e isso também tem O Mestre dos Gênios, né? Um livro que eu sempre recomendo para os meus autores darem uma olhada, porque é um livro de um editor, também norte-americano, de Nova York, e ele é um editor assim, do Scott Fitzgerald. Então, é o cara que negocia com os luminares, os autores mais exponenciais dos Estados Unidos do século XX. Então, e ele cortava mesmo, ele falava, não, você vai ter que fazer esse livro aqui, está com 500 páginas, você tem que fechar esse livro aqui com 300 páginas. E aí o autor tinha que se virar, assim, com o material, né? Então, é uma questão, assim, o editor norte-americano, ele tem uma... Eu acho que esse livro tem até um filme chamado O Editor, que eu acho, estou deduzindo que seja o Mestre dos Gênios, o Mestre dos Gênios, eu acho que se chama também o Mestre dos Gênios. E é exatamente essa relação do editor. E assim, os editores aqui no Brasil, eu não vejo, né, essa espécie de trabalho junto
do texto. Das vezes que, antes de eu entrar para a edição mesmo, eu fiz vários trabalhos, assim, dezenas, né, de leituras críticas para autores que eram meus amigos e pessoas que acabavam me conhecendo e mandavam texto para mim. Cara, olha, era muito difícil dar feedback falando para a pessoa, olha, corta isso aqui. Ou então, olha, isso aqui não ficou bom. Isso aqui não vende. Isso aqui não tá legal. Isso aqui não vai agradar o público. Porque também isso tudo é muito subjetivo, né, Leonardo? É, verdade. E assim, você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, todo escritor, no fundo, é bem melindroso, né? Então você vai mexer num vespeiro, a maneira como você fala. Eu vou falar por experiência minha, né? Alguns amigos me mandam, também como para você, me mandam textos para fazer uma revisão crítica. Uhum. E eu sempre sou sincero, falo, é para fazer mesmo, não vai ter problema, não. Mas eles concordam e depois não aceitam, é surreal. Olha, bom, mas você fez sua parte, como revisor crítico, você já fez a sua parte, já marcou. Agora, se não aceitam... Era bem complicado. E depois, como editora, logo no início, né, do trabalho da editora Jaguatirica, logo bem no início, eu entrava mais assim no texto dos autores e às vezes eu tive brigas por palavras. Eu queria tirar uma palavra que eu achei que a palavra não tinha ficado, vamos dizer assim, coerente com o resto do tom do texto. Uhum. Não, mas essa palavra tem que estar aí. Então, assim, se o autor não aceita uma troca de palavra... Imagina, vai aceitar uma mudança substancial, estrutural. Então, assim, aí a partir daí eu comecei também a ter uma edição menos invasiva, tá? Comecei a ter, assim, uma flexibilidade um pouco maior em termos, assim, da minha crítica também, reduzir um pouco, né, para ter uma aceitação maior e aí a gente, às vezes, né, tem regulado isso eu consegui regular um pouco isso com revisores que eu tenho confiança. Então, eu dou para o revisor, esse revisor, ele sabe o que ele tem que fazer, porque eu brigava com o texto dos autores e acabava brigando com os autores, logo no início, né? Nos primeiros 2 anos da editora foram brigas e brigas. E, assim, às vezes, alguns autores, eu chegava ao ponto de eu falar assim, olha, se tiver escrito desse jeito, eu nem quero mais publicar. Olha, era uma coisa, assim, cruel. E porque eu começava a ler, eu não concordava com aquilo, então eu falava, eu também não quero publicar, então, se é desse jeito, eu também não quero publicar. Então, assim, era muito complicado logo no início, eu também tinha menos experiência, né, e tudo, a minha experiência era de leitura crítica. Parece que você também estava bem birrenta também. Não, mas aí, não, o que acontece? Mas essa parte do texto, né, do cuidado com o texto. Sim, e a partir daí a coisa começou a suavizar um pouco, porque eu passei a trabalhar com alguns revisores que eu tenho bastante confiança e que eles me sinalizam, assim, questões específicas, eles dão um feedback muito legal sobre o texto, enfim. E aí eu tenho bastante confiança de que o texto está saindo correto. E aí depois eu dou uma leitura geral, né, no texto como um todo, mas assim, como me conscientizando que eu sou só uma leitora de como que o livro vai ficar, né? Então é como se fosse assim, eu sou uma leitora como se eu tivesse comprado aquele livro e é o texto final. Então, e só interferir quando realmente se for uma coisa muito, vamos dizer assim. Teve um livro agora recentemente, me mandaram um livro agora para, enfim, é autor, né? Mandando o livro. E aí a experiência dele, das testemunhas, dentro do contexto das testemunhas de Jeová. E aí ele dizendo de pedofilia. Gente, eu não tenho condição, se aquilo ali, se ele está falando ali uma verdade, aquilo ali, vamos dizer assim, se eu publico, isso pode gerar N, né, desdobramentos em termos de calúnia contra a organização, né, enfim, questões criminais, porque tá dizendo que tem pedofilia num contexto, né, de uma organização religiosa e não está dizendo quem é estranho, né? Então, assim, às vezes eu tenho questões realmente que eu não posso aprovar os livros, né? Outro teve um que queria matar... Como matar o presidente Lula? Eu falei, gente, nossa... Que isso? Não, porque é uma coisa muito séria, porque vai que tem um maluco, uma pessoa que é doente mental, né? Assim, o Diego sabe isso.
né? Que ele cuida, a pessoa, ela é doente mental, ela lê aquele livro com aquele passo a passo de como é que vai matar o presidente Lula, e aí depois ela diz, eu tive ideia de matar o presidente Lula depois que eu li esse livro. Olha a minha responsabilidade em termos de... Não é? Você ia entrar para a história, como aquela que incentivou o assassinato do presidente Lula. Não, e uma loucura, assim, a história não fazia sentido nenhum, mas... Enfim, não dá para você fazer esse tipo de como matar fulano. Isso não existe, né? Então, existem muitas coisas que chegam aqui na editora, e esse trabalho de leitura crítica foi muito legal durante o período que eu fiz, mas eu agora, assim, na parte editorial, eu tenho interferido menos no texto, porque eu acho que, às vezes, o autor não é isso que ele quer do editor, né? Ele quer, assim, o trabalho do editor da divulgação, da distribuição, né, de um trabalho, assim, de marketing, né, de colocação em catálogo. E, às vezes, também, para que eu vou discutir se o parágrafo aqui tem que subir ou tem que descer, né? Então, da palavra, né? Muita implicância, né? Não dá para ser assim, então. Sobre essa coisa da palavra, deixa eu contar um caso engraçado, assim. Eu sou compositor também, né? Então, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, ele faleceu, já tem uns 2 anos, Chico Salles, cantor, forrozeiro, da Academia Brasileira de Cordel e tudo mais, e eu fiz um shotzinho, e mandei para ele. Nossa, ele adorou o shot, que ele queria gravar, mas eu tinha que tirar uma palavra do shot. Eu falei, que palavra? Porque o shot fala de amor, né? De paixão. E eu falava assim, quando a gente está apaixonado, a gente fica maluco. Aí eu uso a palavra, a nossa vida fica uma esculhambação. Aí ele, essa palavra eu não canto. Gente! E ele não cantou, não gravou. Aí uns amigos aqui, que eu conheço também, cantores, não, é o que a gente quer gravar essa... Eles gravaram. E ele não quis gravar por causa da palavra esculhambação, que eu tinha que tirar. De repente, enrolar a língua na hora de falar, né? Enfim, ficou com medo de cantar e não conseguiu cantar direito. De repente, era uma coisa mais prática, né? Não, mas na melopeia, sabe, na melodia, ela funcionava legal. Né? Você canta, que esculhambação que nos traz a paixão. Eu não canto esculhambação. Mas isso também tem a ver com o peso, é isso, né? A questão do peso da palavra, ela varia para cada um. Então, quando você fala, por exemplo, se eu disser um palavrão, vai ser, né? E falo palavrão, é uma coisa. Mas se você chega, às vezes, num estado do Nordeste e fala vai se lascar, eu vou falar lascar, assim, com a maior naturalidade aqui possível, porque, para mim, lascar é uma coisa da pedra que está lascada, e lascou. Isso aqui lascou meu copo. Enquanto que no Nordeste, lascar é, assim, é quase um palavrão, né? Então, você não pode falar vai se lascar, assim, é coisa de briga corporal quando você fala vai se lascar. E a gente aqui no Rio de Janeiro, assim, quem é que fala vai se lascar? Ninguém, né? Então, assim, não é percebido, né? Não é uma coisa percebida. Então, assim, a escolha da palavra é muito complicada. A palavra, no caso desse livro... Alô? Uma senhora de mais idade. E aí ela botou tesão. Alô? Oi, agora estou vendo. Então, e aí ela botou tesão no meio. Era um tesão. Só que o tesão ficou, assim, se tivesse num livro que tivesse esse tipo de palavreado, era uma coisa. Mas outra coisa é ter um livro todo com um texto formal e, de repente, essa palavra, assim, caída do nada, né? Aí eu disse, eu troquei por esse, fiquei excitada. Uma coisa assim, para tirar o tesão. Você é um tesão. Enfim, colocou lá, não me lembro exatamente, mas foi uma briga danada. Aí ela disse o seguinte, que se não tivesse aquela palavra tesão, ela também não publicava. Sem tesão não há solução. Não é possível estar brigando por uma palavra. Não, vamos acabar com isso. E aí a gente acabou publicando com tesão mesmo. Mas são coisas, né? Assim, são experiências que a gente vai vivendo de editor e de autor, né? E assim, aos poucos você vai encontrando um tom certo. No caso da Maíra, da Angelina, foi super tranquilo, porque os livros delas são, assim, tem um contexto, tá todo redondinho o livro, a narrativa tá redonda, o do Leonardo também, o do Diego também, correu tudo bem, né, nos livros, né?
E eu tive um feedback muito bom dos revisores também. Então, eu fiquei bastante tranquila. E fora que o do Leonardo, eu tinha lido o livro do Leonardo, só que aí depois eu falei para o Júlio cuidar, porque eu estava com muitos projetos na época. Né? O Leonardo, na verdade, acho que você chegou para mim, aí eu falei para você procurar o Júlio. Aí, por causa Exatamente. Aí, assim, eu já tinha lido o seu livro, tinha gostado, e eu falei, vai, de repente, com o Júlio, porque o Júlio tem um perfil melhor. E, olha, eu vou te falar, acho que foi uma boa ideia ter sido o Júlio, porque o Júlio fez essa capa, e eu, sinceramente... Linda. Linda, linda, eu adorei essa capa, né? A capa da Maíra, na verdade, foi a Maíra que conseguiu essa ilustradora, que fez essa ilustração sensacional, né? A Maíra... A Paula Dias, a ilustradora. É muito legal. Ela está em Londres ainda, né? Tá, ela mora em Londres. A gente fez tudo online, né? E essa daqui foi a do Diego também. O Diego já tinha uma ideia, ele já trouxe um briefing, né, sobre esses tênis. E eu achei esses tênis assim, a coisa mais Cássia Eller do mundo, né? Quando eu olho esse tênis aqui na frente dessa capa, eu lembro daquela música da Cássia Eller, do All Star. E esse Por Todos os Momentos, eu achei que ficou também muito legal, porque ele parece mesmo um diário, né, de uma composição de vários textos. Então, eu achei que ficou muito bonito, assim, nesse sentido. E aí eu gostaria o seguinte, de saber se vocês querem conversar mais alguma coisa, dizer o link dos sites de vocês, colocar no site de vocês os links. O pessoal super assistiu aqui o nosso papo, mas ninguém quis mandar uma pergunta. Então, eu gostaria de abrir agora para as perguntas de quem está assistindo, para a gente poder já começar a dar o fechamento aqui do nosso encontro. Paula, posso falar alguma coisa antes de fecharmos? Claro. Porque, assim, o nosso tema é protagonismo feminino, então, e a gente... a discussão toda era o feminino na literatura. Não só como personagem, mas como escritores também, né? E a gente sabe que a nossa literatura, ela é eminentemente masculina, branca, de classe média, né? E essas pesquisas foram feitas pelo Grupo de Estudo de Literatura Brasileira Contemporânea, aqui da UNB, capitaneado pela Regina Dal Castanho, que é uma referência na literatura brasileira contemporânea, faz um trabalho fantástico, e pela Gislaine Barral, né? Eles mapearam livros publicados desde 1965 até 2014 e tentaram identificar quantos personagens eram homens, quantos eram mulheres, e dentro disso, qual era o papel das mulheres dentro de cada narrativa. De cada maneira. É um zero, né? Um outro grupo importante, e esse é da Ampol, é o grupo de trabalho Mulher e Literatura, que congrega pesquisadores, acadêmicos e mulheres escritoras também. E tem um grupo no Facebook, que eu vou dizer para as meninas aí, para a Mayra e tudo mais, que talvez até elas já façam parte, que é o grupo Mulherio das Letras. Congrega escritoras do Brasil inteiro. Tem escritoras do Brasil inteiro. E tem gente bacana, eu queria citar o nome de algumas, assim, eu vou correr o risco de esquecer alguém para me bater depois. Mas a gente tem escritoras como Cynthia Krimler, Mel Renault, Mariana Iannelli, Mariana Basílio, Eutânia André, Débora, né? A Eutânia, esposa do Ronaldo Cajano, Débora Dornelas, Rosângela Vieira Rocha, Raquel Les, lá do Rio Grande do Sul, terra do Diego aí, Maia Fox também, lá do Sul, Carla Andrade, Noélia Ribeiro aqui de Brasília, Adriane Garcia de Minas, ou seja, as mulheres que estão dominando esse terreno. E tomara que venha mais e muito mais. Legal, Leonardo. Olha, muito obrigada, assim, por seu feedback. E eu acho o seguinte, eu participei de um evento, eu participei de um evento lá em Buenos Aires, ano passado, acho que foi abril do ano passado, na Feira de Buenos Aires, e aí a gente estava falando exatamente sobre a questão de por que às vezes, a literatura feminina existe, mas não aparece, tá? E aí não aparece porque... Aí a pesquisa dessas mulheres, né, era exatamente sobre a
participação de livros de mulheres em revistas e críticas. Então, elas não analisaram só a quantidade de livros escritos por mulheres, porque isso daí, a quantidade já era realmente muito grande. O problema era num outro sentido, ou seja, quantos livros de mulheres são realmente promovidos? Ou seja, quantos livros de mulheres aparecem para o público, né, redigidos por mulheres. Então, aí elas foram pesquisar isso justamente nas críticas de jornais, nas críticas de revistas especializadas e, vamos dizer assim, nas listas de livros mais lidos. Porque, às vezes, assim, se sai uma resenha sobre o livro da Maíra ou sobre o livro da Angelina, por exemplo, numa revista 451, numa revista, num jornal Rascunho, num veículo de comunicação que é crítico, né, no Globo, na Veja, ou como indicação de leitura, tudo isso vai influenciar a que esse livro seja mais divulgado, né? E aí, o trabalho dessas autoras realmente foi muito desafiador, porque elas passaram a criar revistas eletrônicas e espaços de crítica em que só livros femininos escritos por mulheres pudessem participar. Eu, a princípio, achei o seguinte, gente, isso aí o povo está ficando um pouco, né, demais, né? Porque uma pessoa que é crítico, ele tem que ter liberdade de escolha do seu livro, né? Eu, como mulher crítica, não gostaria de ser obrigada a ter que ler um livro só de uma mulher. Mas quando elas mostraram que isso influenciava diretamente na performance final da visibilidade do trabalho dessas autoras, realmente fez todo sentido. Porque não adianta você ter 100 mulheres publicando e 12 homens publicando, sendo que esses 12 homens, os livros desses homens é que estão nas críticas, e que aí, porque estão nas críticas, são mais vendidos, e porque são mais vendidos, vão para as listas de mais vendidos, e aí a coisa acontece, né? Vão para os prêmios e tudo mais. Prêmios e tudo mais. Então, assim, a gente aqui na editora Jaguatiri, o que acontece? Geralmente, eu faço as aprovações independentes, assim, não tem uma escolha interna aqui, se é homem, se é mulher. Isso não existe. Os autores vão mandando os livros, à medida que eu vou gostando do texto, eu vou dando feedback e a coisa vai fluindo, né? Então, não tem uma coisa de vou escolher um trabalho de um autor homem. Agora, houve alguns casos, mas isso valeu para homem e para mulher, né? Houve alguns casos em que mulheres não assim, colaboraram zero em termos de ajuda na divulgação do próprio livro, né? Então, pessoas geralmente que têm muita vergonha do que publicaram, ou pessoas que são muito tímidas, mas querem publicar, e que é sempre complicado. E, às vezes, essas pessoas que são tímidas e querem publicar com um pseudônimo. E aí, depois, elas, vamos dizer assim, elas rechaçam a obra totalmente. Então, eu chamava, nunca a pessoa podia participar, nunca podia vir, nunca podia mostrar a cara, nunca, né? Então, como se tivesse assim, uma certa vergonha de ter, né, de ser autor, né? Porque o autor, ele pressupõe que você não tem a timidez. Porque você tem que ficar debaixo do holofote, você tem que ser perguntado por que você fez esse livro, por que você teve essa ideia, e o que você vai fazer de agora para frente. Enquanto que não, é que o Marco está dizendo para os autores falarem mais. Maíra, como você se sente assim, como mulher, na receptividade da sua obra? Eu queria só fazer um adendo que, enfim, vocês falaram essa coisa de autoras mulheres e tal. Hoje em dia a gente tem duas vertentes muito fortes. Uma é o Leia Mulheres, enfim, que a gente tem hashtag, tem um movimento e tal. E tem agora um novo que se chama Leia Mulheres Vivas. Então, é uma coisa que as pessoas têm falado muito também, né? Porque acaba que muitas autoras brasileiras consagradas ficam famosas depois da morte. Mas assim, Paula, é engraçado. Eu escrevi os bordados e tal, eu publiquei, até, enfim, um pouco pelo público do blog também. Eu achei que eu estivesse escrevendo para mulheres e que eu fosse gerar uma identificação feminina. E aí foi muito engraçado porque os homens que leram, apesar de serem 4 protagonistas mulheres e ser um livro que fala muito sobre relacionamento
os homens se identificaram também, de alguma forma. Então, muitos falaram, nossa, enfim, gostaram de ler e acharam uma leitura envolvente. Então, eu acho que, na verdade, quando a gente tira um pouco a barreira como leitor, né? Enfim, não é porque, por exemplo, eu tenho muito prazer em ler a Djamila, em ler a Conceição Evaristo, enfim, tem um leitor americano, assim, eu tô falando de leituras negras, né? Tem um escritor americano que chama Colson Whitehead, que eu também adoro ler. E eu acho que quanto mais a gente está aberto como leitor para ler diversidade e para ler leituras assim, diferentes, mais a gente ganha, né? Mais a gente se enriquece, na verdade. E eu queria até fazer um adendo, que eu li o livro da Maíra, desculpa, e eu amei, eu queria muito uma continuação. Eu precisava falar isso. Obrigada, Angelina, obrigada. Continuação. Então, eu me empolguei por essa questão do Leia Mulheres e Leia Mulheres Vivas, aí aproveitando, né? Gente, muito bom. O Everaldo Lacerda falou que a Maíra ainda teve coragem de escrever sobre 4 mulheres distintas e condensar. Falou que ele é homem, leu e adorou a história e ele recomenda. Cara, mas sabe que eu achei essa coisa dos personagens serem distintas, muito bom, porque você conseguiu dar uma essência para cada uma. Isso eu achei muito desafiador. Conforme eu fui lendo, eu fiquei pensando, meu Deus, como que ela conseguiu isso? Achei maravilhoso. Elas são bem diferentes entre si, né? E eu queria, na verdade, dar uma voz diferente para elas também, né? Eu queria que elas falassem de jeitos diferentes e que a pessoa lesse as partes em primeira pessoa e já soubesse mais ou menos quem é cada uma. E eu me inspirei em muitas mulheres, né? Na verdade, assim, acho que eu construí muito as personagens, né? Escrevi muito sobre elas, enfim, fiz uma preparação de personagem forte. E aí eu pensava assim, eu pensava no signo, eu pensava, sabe, umas coisas tipo na cor preferida, nas palavras que ia usar mais. E eu sempre pensava assim, nas mulheres que me remetiam, sabe? Então, para cada personagem que eu escrevi, eu tinha uma referência assim de 3 ou 4 mulheres que eu conheço ou que me inspiram de alguma forma. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Inclusive. E, Angelina, você se inspirou em muitas mulheres que você conhecia? Como é que foi? Na verdade, eu acho que eu posso dizer que eu me inspirei mais nos outros personagens. Que a protagonista, eu até me segurei muito para isso. Eu acho que eu forcei um pouco a barra, porque eu pensava muito em mim. E aí, depois eu tive que voltar no texto e ir alterando algumas coisas. Mas eu pensava muito nos outros personagens, mais assim, inspirando em pessoas também. E mais nas situações, né, assim... Sim. É engraçado que eu até pensei em colocar isso no livro, depois eu tirei uma playlist, porque cada conto eu ficava pensando numa música. E aí eu falei, caraca, por que isso, né? Às vezes a música não fala nada do conto, mas aquela música inspirava a criar uma história X. E aí depois eu acabei tirando. Até me arrependi. Olha, eu já vi, assim, quem escrevia muito indicando a música era o Cuenca, né? Tinha aquela coluna do Cuenca, acho que num negócio Magazine, né? Há um tempo atrás, ele escrevia sempre e dizia qual era a música que estava ouvindo. Eu acho que era um blog no Globo, né? Ele tinha um blog no Globo que era muito bom. Isso. E aí ele sempre colocava a música que ele estava ouvindo, isso antes do Spotify, que agora o Spotify já faz esse... né? O Márcio Menezes faz muito disso, né? O Márcio Menezes, no livro Barcelona na Espanha, e todo terrorista sentimental, é todo ele marcado por músicas. E Diego, você escutava alguma playlist específica enquanto estava escrevendo ou não? Sim, sempre música, né? A questão da inspiração, ela vinha muito mais facilmente, é um aspecto que eu percebia com a música. Eu até coloquei, na verdade, algumas músicas, né? Acho que tem 3 músicas principais da personagem no livro. Exatamente, eu acho que também por terem sido músicas que mais me inspiraram. E você, assim, no seu cotidiano, você vê essa questão da expressão feminina
enfim, isso chega até você, a expressão feminina, como uma coisa que a mulher precisa realmente, ou não consegue, ou ela precisa se impor mais e precisa de espaços de fala? Como é que funciona isso? Você já teve esse tipo de demanda? Sim, a gente tem no consultório diariamente, assim, né? Pacientes com essa sensação, principalmente dentro desse aspecto de uma sociedade mais patriarcal, mais machista, né? E uma dificuldade até com relação à posição, seja de expressão de sentimento, ou até com relação a trabalho mesmo. É bem comum a gente perceber isso. Eu achei interessante essa questão da personagem feminina, e depois, fui perceber bem depois, né? Pela facilidade de expressar alguns sentimentos que muitas vezes para o homem é um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que teve uma catarse com relação aos sentimentos no livro bem interessante com relação a mim, assim. Não, teve até uma leitora que falou, o livro do Diego traz diversas emoções. Pergunto se teremos o segundo em breve. Legal. Também está querendo mais Garota do Viaduto. Sim. Olha, mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação sobre o tema das mulheres e das personagens mulheres? Perguntas e tudo? As autoras poderiam deixar uma mensagem para novas autoras? Olha, pergunta aqui da Patrícia Tavares. E novas autoras assistindo vocês, meninas. Vamos incentivá-las. Olha, eu me considero ainda uma iniciante, né? Enfim, acho que a gente está sempre aprendendo e começando, mas eu acho que talvez o que a Marta Medeiros me disse, né? Para a gente perseverar e saber que é um caminho longo e trabalhar, né? Eu acho que ler bastante, né? Enfim, a leitura... Uma vez eu escutei o Arthur da Pieve falando isso, eu nunca esqueci. Enfim, para autores e autoras, né? Enfim. Não tem como um pianista querer tocar piano sem escutar muito o piano, né? Então, eu acho que é a mesma coisa, assim, não tem como a gente querer escrever sem ler muito, e sem ler de tudo, né? Um pouco disso que a gente estava falando, da diversidade, enfim, ler homens, ler mulheres, ler muitas mulheres. Acho que é isso, coragem, né? Coragem para todos nós. Eu acho que aproveitando o gancho da coragem, essa coisa da gente não ter medo de mostrar, né, o que a gente escreve. Às vezes a gente acha que é uma porcaria, e o coleguinha do lado está achando maravilhoso. Então, isso é muito importante. E essa coisa do ler muito também, muito, porque às vezes você não fez um curso, mas você lê tanto que você já sabe fazer a narrativa. Uma referência maravilhosa. Eu não posso atender agora, eu estou no meio de uma ligação aqui. Então, meninas, olha, meninas e meninos que participaram hoje do nosso encontro, autores e autoras, e todos os presentes, eu gostaria de agradecer a todos pela presença de vocês, por terem acreditado no projeto, de estarem aqui em pleno dia de trabalho, falando de trabalho, mas é um trabalho que é apaixonante, é um trabalho que nos move todo dia. E aí eu acho que, nesse caso, a gente está fazendo uma bela celebração, né? É um trabalho que nos deixa mais completos e mais felizes. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Essa conversa está sendo, assim, gravada, né? E depois nós vamos criar um canal no YouTube da editora e a gente vai subir esses vídeos, e assim, a ideia é que os vídeos sejam frequentes, né? Mesmo que seja uma vez a cada 3 meses, uma sequência de vídeos, a gente vai continuar fazendo, e em outros formatos, com outras composições de autores e outros temas. E eu agradeço a vocês muito a presença, a participação, a publicação desses livros maravilhosos que a editora, né, publicou agora recentemente, de dezembro de 2019 para cá. Estamos fazendo o máximo dentro do contexto da pandemia para que eles sejam bastante lidos e bastante compartilhados, né? E eu espero que vocês continuem escrevendo e continuem produzindo cultura, literatura e um trabalho inspirador para todos os outros, e outras mulheres também.
Beleza, Paula, obrigado, agradeço o convite, é um prazer conhecer vocês, Mayra, Angelina e Diego, sucesso para todo mundo. Foi um prazer, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Paula, todos os autores. Obrigada aí pela oportunidade de mostrar o trabalho. Obrigada, Maíra. Obrigada, Angelina. Obrigada, gente. Adorei também. Foi ótimo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Fica aqui. Interromper a gravação.